Bom dia, meninas. Eu me chamo Rosi, eu sou de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Hoje é dia 23 de outubro de 2017, segunda-feira, e é um dia importante para mim porque é aniversário do meu filho Gustavo. Ele está fazendo hoje 12 anos. E eu fui agraciada com o Provérbios 23, que caiu bem no dia do aniversário dele, coincidentemente. Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma oração simples. Depois eu vou estar lendo o capítulo de Provérbios 23 e falando sobre os versículos que mais tocaram no meu coração. Senhor querido, Deus amado, eu me coloco na tua presença agora, Pai, te pedindo que não seja eu, Pai, que esteja ministrando essa palavra, que seja o teu Espírito Santo falando através de mim. Neste momento, Senhor, eu me despojo de tudo que é meu, todas as minhas ideias, todas as minhas opiniões, os meus conceitos, Senhor, toda a minha formação, que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim nesse momento e que essa palavra possa vir de encontro aos corações que estão precisando ouvir, Senhor, que estão precisando aprender assim como eu precisei. Eu te agradeço por ter sido honrada e escolhida, Senhor, para ministrar essa palavra neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Provérbios 23. Eu vou ler todo o capítulo. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte, e lhes pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino, e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução
e o entendimento. Grandemente se regozijará o Pai do justo. E quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morrerá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me, e não me doeu, bateram-me, e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Amém. Bom, meninas, os versículos que mais me chamaram a atenção é: não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Outro versículo é: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu, e exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então, como a gente pode ver, aqui fala muito na questão da sabedoria. E Deus colocou no meu coração para falar de situação que tocou primeiro em mim, que são situações que eu vivi, e por muito tempo eu me vi envolvida em buscar as coisas do mundo. Isso que eu já estava dentro da igreja, isso que eu já conhecia a palavra. Mas esse versículo que diz: não te fatigues para seres rico, eu me fatiguei para ser rica. Eu tenho uma profissão que remunera um pouco acima do geral e eu trabalho sozinha, eu trabalho por conta, mas até então eu tinha uma secretária, então eu não tinha chefe, eu não tinha quem me mandasse, era eu que era chefe, era eu que era a dona do consultório. E por muito tempo eu achei que eu tinha que ganhar mais dinheiro que aquilo que eu estava ganhando, que dependia única e exclusivamente do meu trabalho. Eu achava que eu tinha que me preocupar demasiadamente com a minha aposentadoria, porque eu tinha pavor de pensar que
eu ia ganhar menos do que eu estou ganhando agora, enquanto eu estou trabalhando. E por um bom tempo eu fiquei me dedicando às coisas para ganhar dinheiro e eu esqueci da minha família. A minha prioridade não era a minha família, era sempre primeiro eu, primeiro as minhas coisas. Não existe aquele desenho das meninas superpoderosas? Eu era a mulher superpoderosa. Eu era a Mulher Maravilha. E eu vivia para mim, apesar de ter um marido e um filho pequeno, porque a minha vida toda era terceirizada, vamos dizer assim. Em casa, eu tinha uma babá que fazia tudo. Ela chegava às 7h30 da manhã, quando eu já estava praticamente saindo para trabalhar. Ela que criou meu filho, ela que fazia almoço, ela que limpava minha casa, ela arrumava minhas gavetas, ela arrumava meu guarda-roupa. Quando chegava no final de semana, eu fazia minha unha na sexta-feira de tardezinha. Então, final de semana eu não podia fazer nada para não estragar a minha unha. Então, eu não lavava uma louça, eu não fazia uma comida, eu não, até porque eu nunca fui dedicada a essas coisas da casa. E, e eu andava só e somente atrás de trabalho e de dinheiro. Eu acabei desenvolvendo por algum tempo um trabalho de marketing multinível, que é aquele trabalho que tu vai colocando pessoas e daqui a pouco a tua renda não depende só de ti, do teu trabalho. E quem me colocou nesse negócio foi um irmão da igreja, que hoje, graças a Deus, ele está muito bem sucedido, mas eu andava atrás daquilo. Então, quando eu tinha tempo, por exemplo, no final de semana, de ficar com a minha família, ficar com meu marido, com meu filho, não. Eu andava atrás de visitar um, de visitar o outro, daí tu coloca pessoas no negócio, daí essas pessoas querem colocar outras pessoas, daí tu ia visitar junto, porque eu queria ganhar dinheiro, eu queria estar bem vestida, eu queria ter empregado, eu queria ter boa vida. E a minha vida se tornou isso. E sem contar que o meu marido, ele não concordou que eu entrasse nesse negócio. Aí fala muito aqui da questão da sabedoria. Eu não ouvia ele, eu não ouvia ninguém. Então, eu acho que tá tudo interligado, porque, por exemplo, lá em Efésios 5:22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça das mulheres, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Imagina eu ser submissa, mas nem pensar. Eu decidia uma coisa, eu ia lá e executava. Eu não pedi opinião dele para nada, porque eu tinha o meu dinheiro, ganhava muito bem, aliás, ganhava mais do que ele. Então, por que que eu tinha que obedecer? Então, eu tinha uma total falta de sabedoria, apesar de estar na igreja, apesar de estar no culto, eu não tinha esse conhecimento, eu não, eu não obedecia a palavra, não obedecia nem o marido, e acabou acontecendo que o meu filho, ele começou a ter pavor desse negócio, porque eu nunca estava com eles. Nunca estava com eles, porque eu achava que o meu negócio, a minha vida, o meu ganhar dinheiro era mais importante do que isso, do que eles. Então, o nome do negócio era Polishop, que tem as propagandas na televisão. Então, quando passava a propaganda na televisão,
O meu filho dizia assim: eu odeio essa Polishop, eu odeio. E por que, filho? Mãe, porque tu tá sempre atrás disso, tu nunca tá com a gente. O meu filho jogava futebol de salão e ele treinava no sábado de manhã. Imagina, sábado de manhã eu tinha que ir para academia, na minha aula de personal. Então, meninas, hoje eu estou, né, vamos chamar assim, nesse deserto, mas assim foi muita falta de sabedoria, tudo muito em função do correr atrás do dinheiro. E lá em Lucas 16:13, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E quantas vezes a gente só pensa na gente, quantas vezes a gente só pensa na nossa carreira, na nossa faculdade, na nossa pós-graduação, no nosso trabalho, e a gente se esquece que a gente tem uma família, que a gente tem uma casa para cuidar, que a gente tem filhos, que a gente tem um esposo. E hoje em dia eu tenho me dedicado a aprender, a aprender. Eu tenho me dedicado a conhecer mais a Deus. Eu tenho me dedicado a escutar as palavras das nossas líderes para que eu possa ser transformada. E glória a Deus, eu cheguei no ponto que eu agradeço por tudo que eu estou passando, porque eu reconheço que se eu não tivesse passado tudo isso, eu não teria mudado, eu não teria me transformado. Eu consegui, agora esse ano, ganhar uma irmã minha para Jesus, que está indo na igreja comigo, já se batizou, e ela falou uma coisa assim para mim, e hoje nós somos as melhores amigas, né? Mas a minha irmã, esses tempinhos, falou para mim assim, que ela me achava insuportável e que eu era muito egoísta e nós não tínhamos diálogo nenhum. E eu, desse jeito, ainda tentei falar de Jesus para ela, ela não queria nem ouvir falar de Deus. Então eu reconheço que eu precisei, sim, ser quebrantada pelo Senhor. Ele me pegou na situação que ele sabia que ia atingir em cheio o meu coração, cara, né? Hoje eu não tenho mais empregada, nem tenho condições de pagar uma. Eu trabalho sozinha no meu consultório e Deus foi tirando as coisas de mim e eu passei por dificuldades financeiras seríssimas quando eu entrei nesse deserto. Eu estava muito endividada, só que em tudo o Senhor foi me dando graça, em tudo Ele foi me sustentando, me enviando maná do céu, as codornizes, né? E eu louvo a Deus por isso. Então, eu quero dizer que mulheres, meninas, vamos ser obedientes à palavra, vamos tratar de aprender nesse tempo, vamos dar prioridade àquilo que tem prioridade, que hoje é Deus na nossa vida. E aqui em Provérbios 23, fala que
Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Então aqui diz para nós sermos perseverantes nas coisas do Senhor, que haverá esperança de um bom futuro, porque é só assim que nós vamos conseguir ser mulheres sábias, ser mulheres submissas. Eu vejo hoje dentro das próprias igrejas mulheres se rebelando, mulheres discutindo com o marido, mulheres sendo insubmissas e, pior de tudo, aconselhando outras a serem assim. Eu presenciei mulheres aconselhando uma irmã a se divorciar do marido porque o marido brigou com ela, porque o marido não queria mais ir para a igreja. Esses tempos, eu estava indo para o culto e eu encontrei uma irmãzinha esperando o ônibus na parada e eu parei, dei carona para ela. E nesse trajeto, essa irmã me contando que estava indignada com o marido, porque fazia mais de uma semana que o marido não falava com ela, não olhava para ela. Eu perguntei por que, irmã, que ele está assim. Imagina, vê se tem cabimento, porque ele está furioso comigo, porque eu fui passar o Natal com a minha mãe, em vez de passar com ele, com meu filho. Eu olhei para ela e disse, mas irmã, a tua mãe, ela mora em outra cidade? Ela mora longe? Não, ela mora aqui na cidade mesmo. Mas, irmã, tu vê muito pouco a tua mãe, e, né? Porque o Natal é uma data importante, a gente passa realmente em família. E na palavra de Deus, lá em Gênesis, diz: deixará o homem o seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher e se tornarão os dois numa só carne. A tua família é o teu esposo e o teu marido. Ai, é mesmo. Aí ela se deu conta. Ela simplesmente não tinha se dado conta. E eu perguntei se ela via a mãe muito raramente. Não, toda semana eu estou na minha mãe. Então, essa mulher deixou no Natal o marido e o filho para ir passar com a mãe. E não é uma mulher nova, gente. O filho dela é adulto. Ela tem muitos anos de casada. Então, eu disse, irmã, o que que a palavra diz? Você tem que ser submissa. A palavra diz que você tem que ser submissa ao seu esposo, não só quando ele está certo, não só quando ele é bonzinho para ti. Não. A palavra de Deus diz para você ser submissa o tempo todo. Você tem que chegar em casa, pedir perdão para o seu marido, e pedir perdão para Deus, que você foi desobediente. E graças a Deus, gente, Deus me usou naquela hora ali para ministrar aquela mulher naquele trajeto da parada do ônibus para o culto, e essa mulher ficou assim com os olhos arregalados porque ela não tinha se dado conta. Mas então, o que que a gente está vendo nas igrejas? Eh, a gente vê insubmissão, a gente vê desobediência. E eu acho que isso tudo, a gente se empenhar em conhecer a palavra, em obedecer, em praticar a palavra, diz respeito a ser sábia, né? Para mim não está isolado isso. Eu mencionei outras palavras, mas isso tudo está dentro aqui da questão da sabedoria, que fala em todos os provérbios. Então, vamos nos empenhar, porque a gente tem que reconhecer que nós estamos nessa situação porque nós fizemos uma plantação. A gente plantou uma semente que germinou, que cresceu, que deu frutos e hoje a gente colhe. Mas nada nos impede de semear uma boa semente agora. Então vamos nos dedicar ao conhecimento, à sabedoria. Vamos nos dedicar a ouvir o que Deus quer da gente
E assim nós vamos levando a nossa vida para ter esperança de um bom futuro, que não está frustrada a tua esperança, deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. É isso que a palavra de Deus nos fala. Então, eu dei um breve relato de como eu era, e eu espero que essa palavra possa entrar no coração de vocês, e eu espero que todas nós possamos em breve ver os frutos da nossa nova plantação. Deus abençoe a todas. Tenham um ótimo dia.